Estamos abrindo mais uma live, agora pelo Facebook, com o tema O Espiritismo Precisa Se Afirmar Antirracista. Essa semana estamos fazendo lives que têm uma relação muito forte com a Semana da Consciência Negra. Desde terça-feira fizemos já uma live anterior sobre isso, convidamos o nosso amigo Antônio Carlos, um padre, e hoje estamos aqui fazendo uma live inteiramente em homenagem às religiões de matriz africana, certo? E vamos falar sobre a relação do espiritismo com as religiões de matriz africana, mas especialmente como o espiritismo ele precisa realmente se afirmar como uma doutrina antirracista, né? Quero convidar cada um dos irmãos e a cada uma das irmãs já para ir compartilhando com seus colegas, com seus amigos, com suas amigas. Daqui a pouquinho, às 8 horas, iniciaremos a nossa live de reflexão. Já pode ir colocando aí seu comentário. Daniele já está por aí. Tudo bom, minha amiga Daniele? Daqui a pouquinho vamos trabalhar esse tema. O espiritismo precisa se afirmar antirracista. Daqui a pouco, enquanto o pessoal vai entrando aí, vou colocar uma música. Boa noite, minha amiga Daniele. Certo? Vou botar uma música enquanto o pessoal vai entrando aí. Espero que vocês gostem dessa música. Hoje é totalmente, viu, minha irmã Daniele, homenagem às religiões de matriz africana. Tem a ver com a Semana da Consciência Negra, que estamos nela, e vamos tratar sobre esse tema que veio de um artigo de um psicólogo, um educador e também militante pelos direitos humanos e um dos idealizadores do movimento de espíritas pelos direitos humanos, espíritas que têm ideias progressistas, né? É um artigo chamado Espiritismo Precisa Se Afirmar Antirracista, de uma revista muito conhecida, chamada Carta Capital, que foi publicado nessa revista. Eu gostei muito do artigo, e a partir desse artigo a gente está aqui trazendo para o debate, certo? Para que a gente possa refletir um pouco mais sobre esse tema tão importante, certo? E o amor já está aí, o pessoal já está entrando. Pode deixar aí, meus amigos e minhas amigas, o seu comentário, certo? O que é que vocês acham do tema? Vocês acham que é um tema pertinente ou não, né? Deixa eu ver se tem mais alguém aí. Se temos alguém aí. Vocês acham que o tema é pertinente ou não? Vamos iniciar o nosso debate, meus amigos, falando sobre alguns pontos importantes. Na noite de hoje, vamos falar sobre alguns elementos importantes quando se fala sobre racismo e espiritismo. Há um tempo atrás, com a nossa irmã Daniele Ventura, que é filha de Romulo Soares, a gente já falou sobre esse tema aqui em um outro momento, certo? Que a gente tocou em alguns pontos do tema que vai ser tratado na noite de hoje. E a gente vai fazer justamente essa nova abordagem hoje sobre o espiritismo diante do racismo, né? E fazer essa reflexão que é uma obrigação moral real do verdadeiro espírita, né? Vamos falar sobre a questão da negritude, o combate ao racismo nas religiões, especialmente dentro do espiritismo, a relação do racismo com o pensamento de Allan Kardec, com a obra de Kardec. Será que existe algum ponto? Vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre a questão do revisar posturas, ideias, né? Vamos falar um pouco também sobre racismo estrutural e cultura preconceituosa. E, por fim, vamos falar sobre o diálogo entre as comunidades de fé e movimentos sociais. Um pouco de tudo isso, certo? Você pode deixar já aí a sua opinião, o que é que você acha desse tema, o que é que você acha desse assunto, certo? Deixa eu ver aqui se tem alguém que queira colocar algum comentário. O pessoal ainda não colocou nenhum comentário, mas quem quiser pode comentar aí sobre o tema, né? O que é que vocês acham sobre esses pontos que eu coloquei aí? Pontos que acredito eu que são pontos bem legais, são pontos importantes, né? Mas a gente vai começar a nossa reflexão por uma questão importante que eu até coloquei agora na introdução, que é sobre a obrigação moral do espiritismo. O espiritismo que é uma doutrina de transformação, o espiritismo que é uma doutrina, vamos dizer assim, de melhoria espiritual, ela tem uma obrigação moral de lutar. De lutar por quê? Tanto pelo progresso espiritual da humanidade, né, como também com todas as formas de opressão, especialmente aquelas oriundas de raça e cor. Eu digo isso porque eu sou espírita e sou também ligado aos movimentos sociais
E dentro do Espiritismo, eu acredito que a gente precisa trazer esse debate para que a gente mostre que é uma obrigação moral nossa, enquanto líderes religiosos, dentro das nossas religiões, de combater toda forma de preconceito contra as pessoas que têm algum tipo de discriminação com relação à raça e cor. Nosso irmão Valmor já colocou uma opinião aí, ó, duas opiniões. É muito pertinente, principalmente porque nos últimos anos as atitudes racistas têm aflorado de forma muito forte na nossa sociedade. Isso é verdade. E ele também está colocando o seguinte: precisamos reagir sempre contra a intolerância. Nesse sentido, nós podemos dizer que é sim uma obrigação moral do espiritismo, enquanto doutrina de renovação, enquanto doutrina de transformação, enquanto doutrina progressista, que tem a ver com o progresso da humanidade, com o progresso do ser humano, de combater todo e qualquer tipo de forma de preconceito e discriminação. No livro dos Espíritos, Allan Kardec, na questão 803, faz uma pergunta muito interessante. Diz o seguinte: todos os seres humanos são iguais perante Deus? Porque tem a ver com esse tema aqui. Se a gente tem algum tipo de racismo, o racismo vem justamente de uma raça querer se sobrepor à outra, de achar que é melhor do que a outra. Aí vamos pegar justamente a obra de Allan Kardec. Uma obra que é o Livro dos Espíritos, o primeiro livro publicado por Allan Kardec, em 1857, que na questão 803 faz essa pergunta muito pertinente, que tem tudo a ver com o combate a essa discriminação e ao preconceito. Todos os seres humanos são iguais perante Deus? E os espíritos dizem a Allan Kardec o seguinte: sim, todos tendem para o mesmo fim. E Deus fez a lei para todas as pessoas. Deus não fez lei só para os brancos. Deus fez leis para os brancos, para os negros, para os de pele amarela, para todos os seres da humanidade terrena e da humanidade extraterrena também. É para todo mundo. Deixa eu ver se tem alguma outra opinião. E vocês podem colocar. Se vocês discordarem, também pode colocar aí, que a gente vai colocar a opinião de vocês sem problema. Tem um pessoal que está entrando aí, já tem algumas pessoas aí, já podem colocar suas opiniões. E no livro dos Espíritos, dizem que a lei de Deus é para todas as pessoas, não é somente para branco. Não existe Deus somente para o ser branco, mas para todo mundo. A supremacia branca é vamos dizer assim, uma coisa horrível, não pode existir. Também não existe supremacia negra, existem seres espirituais, todos nós, independente de cor, de pele, independente de crença, independente de orientação sexual. Deus, ele é o nosso Pai, ele ama todos nós. E no livro dos Espíritos, nessa mesma questão 803, quando fala sobre esses seres humanos que são todos iguais perante Deus, nós somos seres diferentes porque no processo de evolução, mas no processo de criação nós somos iguais, somos espíritos. Nós diferenciamos a nossa jornada no nosso processo evolutivo, no processo de moralização. Mas do momento de criação inicial, somos todos iguais e temos todos os mesmos direitos diante de Deus. E os espíritos dizem ainda uma coisa muito importante, que diz assim: o sol, ele brilha para todos. E é com isso que dizeis uma verdade maior e mais geral do que penseis. O sol nasceu para todos e para todas. É muito interessante isso. Neste mês de novembro, meus amigos e minhas amigas, que é conhecido como o mês que trabalha com a questão da consciência negra, que nas escolas a gente chama de trabalhar com a consciência humana, né? Mas que é importante nós trazermos essa temática da negritude, porque é necessário que se fale, é muito necessário, é um tema importante, é um tema relevante, uma vez que existe um mito da igualdade racial, que é um mito da democracia racial, que não existe, que existe sim preconceito no Brasil, mas em grandes partes do mundo, como por exemplo nos Estados Unidos, na Europa e assim por diante, né? Mas nesse mês de novembro, essa semana, basicamente a gente está trabalhando na Semana da Consciência Negra. Amanhã, dia 20, o Dia da Consciência Negra. Este mês, ativistas da causa negra, né? E também pessoas que trabalham na luta antirracista, todos nós, que somos pessoas que estamos ligadas a esses movimentos mais progressistas da sociedade, nós desenvolvemos atividades com essa temática,
e falar sobre a questão da negritude, sobre o preconceito, sobre os avanços, sobre as conquistas da sociedade de uma forma geral e também do negro no processo de melhoramento da visão do negro na sociedade de uma forma geral, né? Tirando essa visão mais preconceituosa, essa visão racista. E a gente começa, então, a estimular o debate em todos os espaços, até dentro das nossas igrejas, até dentro das igrejas é importante. Dentro das igrejas é muito importante a gente estar falando sobre isso em todos os espaços, na escola, na igreja, entre os nossos amigos, nossas outras amigas, o processo de convívio social é muito importante a gente falar sobre isso. E uma coisa interessante, meus irmãos, podem colocar suas opiniões aí para a gente interagindo, né? O que é que vocês acham sobre isso? Será que realmente é importante a gente falar isso nas nossas religiões ou é preciso a gente encobrir e achar que está tudo tranquilo, está tudo massa, a gente respeita, né? Porque existe muito isso, a gente diz assim, não, eu não sou racista. Eu pergunto, mas será que realmente nós não somos? É uma questão para se pensar. Nesse sentido, não somente no mês de novembro, que é sobre essa temática, mas durante todo o ano, a gente fala na escola, por exemplo, eu sou educador, e a gente trata na escola sobre esse tema, mas é importante a gente trazer à tona essa reflexão sobre o combate ao racismo estrutural da sociedade, de uma forma geral, mas também dentro das religiões. E a gente trazendo para dentro das religiões a reflexão importante sobre a questão da negritude, sobre pontos como, por exemplo, a invisibilização do negro na sociedade. Infelizmente existe, a gente diz que não, mas muitas vezes uma parte da sociedade que se acha melhor invisibiliza o negro, como por exemplo os livros só mostram os heróis brancos, a história oficial retrata o branco e não os negros, coloca o negro como escravo, coloca o negro como uma coisa suja, como uma coisa ruim, e isso se chama processo de invisibilização, como que o negro não fosse nada. E é preciso, meus irmãos, isso falar que é uma coisa estrutural, que está dentro das instituições de uma forma geral, até dentro da nossa família, que é uma instituição também. E precisamos combater esse racismo que é estrutural, dentro da nossa casa, na igreja, no trabalho e assim por diante. E precisamos, acima de tudo, trabalhar com a necessidade de ações afirmativas para o povo negro. Uma vez que há a necessidade de trazer muitas políticas públicas que fortaleça, muitas vezes, esses esforços sociais que foram deixados na nossa história, uma história de 500 e poucos anos, em que o negro foi colocado como seres subalternos, como criaturas muitas vezes impuras e sujas, né? E a gente precisa, nesse debate, a gente fazer um estímulo a essa luta antirracista. Nos últimos dias, a gente tem visto nos Estados Unidos, por exemplo, isso tem acontecido lá, né? É tanto que praticamente a gente viu o levante que teve depois daquele episódio lá dos Estados Unidos, e chegou até, vamos dizer assim, a um fortalecimento da campanha do candidato opositor a Trump, né? Fortaleceu a campanha de Biden, esse movimento, o próprio Biden tem essa visão muito forte, ele tem as políticas voltadas muito para isso, para o combate antirracista, né? Fortaleceu até a campanha do candidato norte-americano, né? E é preciso nós falarmos que não basta apenas não sermos racistas, não basta apenas isso. Esse é um dever legal, é um dever moral e é um dever cristão. Não existe, meus amigos, não existe lógica em um cristão ter pensamentos preconceituosos, ter pensamentos em que é melhor do que outros, né? Porque o próprio Evangelho de Jesus, ele combate a isso. Nosso irmão Valmor está colocando uma opinião aí, deixa eu colocar na tela, que ele diz o seguinte: o Brasil precisa avançar muito por sermos um país onde a mistura de raças nos faz ser uma nação multicultural. O que nos faz ser tão destacados culturalmente é exemplo da musicalidade, nos esportes e na religiosidade. Isso é verdade, né? Na religiosidade também nós temos várias religiões, mas também precisamos dizer que dentro das religiões ainda existe racismo. Mas não basta, como eu falei anteriormente, a gente não ser racista. Não basta. É um dever moral.
é um dever legal, é um dever cristão de combatermos o racismo. Devemos ter uma postura antirracista condenando, combatendo, reprimindo diariamente todo tipo de preconceito, de segregação por raça, por cor, dentro e fora das nossas religiões. Dentro das nossas religiões tem sim preconceito contra o negro. A gente diz que não, mas existe sim. E a gente daqui a pouco vai falar um pouco sobre isso, né? A gente observa em várias religiões isso. Tem um pouco de abertura na atualidade, sim, mas a gente vê que isto vem se afunilando nos últimos anos de uma forma que está havendo muita intolerância com as religiões de matriz africana, como por exemplo, né? Em que tem se colocado como religiões ligadas a práticas satanistas do demônio, como se fosse uma coisa que não fosse legal, né? Mas vamos trazer esse debate para dentro do espiritismo. Na live que eu fiz com a professora Daniela Ventura, que é do grupo Fidelide da universidade, nós tratamos sobre isso na época, faz alguns meses atrás, e a gente está trazendo de novo esse ponto aqui, em que há um tempo atrás, quando eu comecei a estudar sobre o espiritismo, uma determinada pessoa me disse que dentro de alguns livros espíritas tem algumas mensagens racistas. Aí eu fiquei chocado, eu disse que não. Aí eu disse, vou pesquisar para ver se realmente tem. Pesquisei e vi que tinha sim. Não é o fato de existir algum tipo de mensagem, de ideia, de postura racista na própria codificação, né, que isso inviabiliza toda a religião. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas a gente vai trazer, vai mostrar de onde foi que a gente tirou essas ideias de dizer que o espiritismo tem algumas mensagens que trazem esse cunho racista, né? A gente não poderia deixar de iniciar esse debate trazendo à tona e dizer, a gente tem que botar a cara e dizer que tem. Não adianta a gente dizer, não existe. Porque aquela pessoa mais estudiosa, aquela pesquisadora, vai lá nos livros e vai trazer e mostrar. A gente vai ficar com cara de tacho, dizer que não tem, que tem, né? E um triste episódio, eu considero como um triste episódio, porque esse triste episódio a gente tem que compreender. Não é que destrói toda a doutrina espírita, porque estas mensagens, provavelmente, nós colocamos como fruto de uma visão eurocêntrica da época, que foi da codificação de Kardec, de 1857, era uma Europa, né, branca, né, que tinha preconceito contra o negro, que viu o negro como um ser impuro realmente, e com certeza trouxe mensagem nesse cunho, né, na França. E deve ser debatido, deve ser combatido, para não reforçar essas ideias obsoletas, que nós consideramos como ideias obsoletas, ideias preconceituosas e até anticristãs. Ainda no dia de hoje, não podemos, enquanto espíritas, perpetuar determinados conhecimentos dentro da doutrina e dizer, não, é isso mesmo. Não podemos. Eu mesmo, eu não me calo. Eu falo mesmo, eu digo, não concordo com isso. Isso não desfaz de Allan Kardec, de forma nenhuma. Porque o próprio Allan Kardec, ele traz uma doutrina que é uma doutrina de ciência, de renovação, de que conhecimentos serão trazidos pela espiritualidade para que a humanidade se melhore, não é verdade? E a gente pode dizer que essa postura, que foi sim racista, ela se manifestou por meio de dois textos distintos. Olha só, logo no início a gente trouxe o Livro dos Espíritos, que trouxe uma questão mostrando que todos os espíritos são iguais. Totalmente contrário a esses textos que a gente vai trazer aqui de Allan Kardec. Kardec, em um momento, coloca Deus, né, como ser que criou espíritos em origens divinas que são iguais, né, iguais e que vão se diferenciando no seu processo de moralização, mas que têm direitos iguais, né? Mas o livro que, na verdade, não é um livro, é uma revista que traz alguns textos que são preconceituosos, que são racistas, esses textos são artigos que estão na Revista Espírita do ano de 1862. Podem pesquisar, podem ir na internet, dar um Google lá, bota no Google, Revista Espírita de 1862. E o outro que aparece na obra Obras Póstumas, que não foi escrito por Allan Kardec, mas por seus seguidores. Não foi Kardec que falou, foi os seguidores dele.
portanto, não foi publicado por Kardec, e que talvez ele não nem publicasse se visse esse tipo de mensagem que tinha esse teor preconceituoso, né? Eu acredito que ele não publicaria. Mas vamos aos textos. Os textos são Frenologia Espírita e a Perfectibilidade da Raça Negra. É um texto. E o outro é Teoria da Beleza. Não sei se os irmãos já ouviram falar nessa palavra, frenologia. Hoje em dia não é muito usada, mas na época de 1857, por aí, né, existia uma ciência chamada frenologia, que era considerada como uma pseudociência. Não era, na verdade, uma ciência, mas uma pseudociência que alegava, que a forma da protuberância do crânio, isso existe ainda pessoas que pensam isso, né? Elas são indicativos de faculdades e aptidões mentais de uma pessoa. A frenologia, ela baseia-se no conceito de que o cérebro é um órgão da mente e se encontra dividido em regiões com funções específicas denominadas módulos. Na época, se estudava o tamanho da cabeça, até para dizer se a pessoa era mais ou menos evoluída, uma coisa assim, meio absurda, sabe? E até usava isso, dizer, por exemplo, o negro tem a cabeça grande, é burro. Diziam até isso, né? Se comparava até o negro com o macaco, a forma da cabeça, e dizia isso na época, através dessa pseudociência, né? E no livro, na Revista Espírita, no ano de 1862, no mês de abril, Allan Kardec, ele, em um artigo chamado Perfectibilidade da Raça Humana, ele diz o seguinte, preste atenção no que é que Allan Kardec coloca na revista, que tem a ver com a parte da frenologia, esses estudos, da tamanho de cabeça, da composição corporal, para falar sobre a questão até da pureza, né? Diz o seguinte, assim como a organização física, os negros serão sempre os mesmos. Olha só, os negros serão sempre os mesmos. Como espíritos, trata-se, sem dúvida, de uma raça inferior, isto é, primitiva. Olhe só essa primeira frase. Aí eu pergunto a vocês, é ou não é uma frase preconceituosa? Revista Espírita, 1862, Allan Kardec. Não tem como a gente dizer que bater palma com uma coisa dessa, dizer que a raça negra é primitiva. Tá lá, é só ler. É só ler. Não precisa a gente estar aqui discutindo, nem batendo boca, nem brigando, não. Lê. Leia e você tira a conclusão. É ou não é? Uma atitude, uma postura, uma ideia racista. E ele segue um artigo dizendo assim, são verdadeiras crianças, as quais muito pouco se pode ensinar. Já quase que chamou de burro. Absurdo isso, né? Mas por meio de cuidados inteligentes, quem será que dariam esses cuidados inteligentes? Com certeza ele está se referindo ao branco, que era mais instruído, que era mais evoluído, né? Com certeza. É sempre possível modificar certos hábitos, certas tendências. E ele segue, o que já constitui um progresso que levarão para outra existência e que lhes permitirá mais tarde tomar um envoltório em melhores condições. Olha só, diz assim, que ele vai voltar em outra vida com um corpo em melhores condições. A pele, a cor. Provavelmente branco, esse aqui vai voltar branco e vai voltar em melhores condições. De forma nenhuma, a cor não vai indicar nenhum tipo de moralidade, evolução moral. A gente vê hoje quantos brancos não têm moral nenhuma, quantos negros têm uma moral elevadíssima. Nelson Mandela é um exemplo, Martin Luther King é um exemplo. E aí a gente vai botando por terra tudo isso que não tem lógica nenhuma. E ele continua no artigo, diz assim, trabalhando em sua melhoria, trabalha-se menos pelo seu presente que pelo seu futuro. E por pouco que se ganhe, para eles é sempre uma aquisição. Cada progresso é um passo à frente, facilitando novos progressos. Artigo da Revista Espírita, chamado Perfectibilidade da Raça Humana. Aí eu pergunto para vocês, meu irmão, eu estou sendo radical e dizer que isso aqui é racista? Não. É verdade. Quem me falou isso na época, eu achei que não era mentira. Mas é verdade. É verdade sim. Provavelmente, digo mais uma vez, era com relação a Kardec que viveu em um outro contexto, uma visão eurocêntrica que levou as mensagens até esse cunho. E não tem nada a ver com a doutrina espírita, que é uma doutrina de evolução, que é uma doutrina de progresso.
O Espiritismo, meus irmãos, a gente tem que começar a revisar, a revisitar a sua qualificação, analisando as posturas, analisando as ideias, coisas que são equivocadas, a gente não pode botar para frente, analisar essas coisas e ver que foi coisas da época, de um contexto diferente. É como você analisar a Bíblia, né? A gente não pode dizer que tudo que está na Bíblia, a Bíblia que a gente tem que repetir hoje, principalmente as coisas do Antigo Testamento, porque são coisas que são do contexto da época. É um exemplo, a gente não vai destruir todos os conhecimentos da Bíblia, fazendo uma referência, por exemplo, aos conhecimentos de Moisés, que é um conhecimento que tem a ver somente com a época. A mesma coisa aconteceu com Kardec, foi trazido na época certos conhecimentos que hoje não são mais cabíveis para nós, que somos seres, vamos dizer assim, de um pensamento voltado mais assim, à grandiosidade de Deus diante de tudo isso que a gente observa. O Espiritismo, meu irmão, não é uma revelação como muitas das religiões tradicionais, estanque, parada, imexível, não pode mexer numa vírgula, não pode mexer numa letra. Pelo contrário, o Espiritismo é uma doutrina progressista. O próprio Kardec fala sobre isso. E o próprio Kardec, como qualquer um de nós, ele cometeu esses erros. E esse foi um dos erros que ele cometeu. E certamente, onde ele está hoje, no plano astral, ou talvez até encarnado, não sei, ele deve se arrepender de algumas posturas, inclusive dessa postura aqui, de trazer esse tipo de conhecimento e de reiterar esse conhecimento como uma verdade. Porque Kardec, ele não era racista. Kardec foi racista nesse momento aí, e trouxe isso aí, e foi levado a crer nessas mensagens, que provavelmente foram mensagens que são do contexto da época, mas que não são válidas para hoje em dia. Nós podemos dizer que o Espiritismo é uma revelação que ela dialoga com contextos históricos, né? A partir disso, tem uma espírita chamada Dora Encontre, que ela diz o seguinte, né? Uma coisa bem interessante que ela fala, para fazer uma relação sobre esse tema, que ela diz assim, que os livros de Kardec, eles não são como a Bíblia, por exemplo, que é para os cristãos uma palavra de Deus que é revelada, que ela pode ser citada como uma fonte de autoridade absoluta, que não pode mexer uma vírgula, nada, né? A obra de Kardec é uma obra que é uma obra de pesquisa, em que encarnados e desencarnados participaram da construção dessa obra junto com Allan Kardec. Não foi Allan Kardec sozinho que fez isso, foram muitos médicos que fizeram isso junto com ele. Justamente uma das grandes contribuições de Kardec foi desacralizar a revelação. O conteúdo do Espiritismo, ele está sujeito à revisão todos os momentos, à reelaboração todos os momentos, a leituras históricas, e a gente compreendendo que algumas coisas que estão nas obras de Kardec são próprias do século XIX, não de hoje, e que têm uma influência na cultura europeia da época, ou seja, conhecimentos que esses que eu falei aqui não são válidos hoje em dia, e nós temos que combater isso, não passar à frente e não usar, por exemplo, uma tribuna espírita para reiterar esse tipo de conhecimento, que é um conhecimento totalmente equivocado. Eu mesmo faço o contrário, eu aponto e digo que está errado. Se quiser ficar com raiva, que fique. Todo conhecimento é fruto do seu tempo. Assim como, por exemplo, eu falei aqui da obra de Moisés, que foi fruto do seu tempo, a obra de Kardec também foi fruto do seu tempo, a gente precisa compreender isso. Todo conhecimento é fruto do seu tempo e devemos olhar, então, com cuidado para todas as obras de Kardec, não destruir por causa de um artigo ou uma mensagem, como, por exemplo, também as obras de Allan Kardec, de Valdo Franco, a obra de Chico Xavier, né? Em algum momento pode ter cometido algum equívoco, né? Porque justamente as obras de Kardec, ela pregou a fraternidade entre todos. Se você ver nesse momento, teve uma mensagem equivocada, mas o restante da obra é totalmente contrário a esse tipo de mensagem que foi passada pelo próprio Kardec, que fala sobre fraternidade das pessoas, sobre amor ao próximo, sobre igualdade. Em vários momentos aqui da mensagem espírita, fala sobre isso. E é importante nós analisarmos justamente este aspecto aqui e sermos contrários a ele. Para isso, meus irmãos, a gente tem que começar, dentro das religiões, a trabalhar isso. No Espiritismo, por exemplo, eu sempre costumo trabalhar esse aspecto, mostrar que é um equívoco. Porque existe um racismo estrutural que a gente precisa combater, que é fruto de uma cultura preconceituosa.
Na época de Kardec, existia realmente uma cultura preconceituosa contra o negro que se perpetua, muitos deles até hoje. Esse chamado racismo estrutural, que é fruto de uma sociedade patriarcal branca, heteronormativa, machista, preconceituosa, ela se manifesta também hoje em dia. E ela se manifesta não somente dentro das religiões, se manifesta dentro da nossa casa, do nosso trabalho, em formas de brincadeiras, em forma de chacota, com olhar e assim por diante. E nós temos que combater. O racismo existe sim no Brasil. O sociólogo Clóvis Moura e o antropólogo, também muito conhecido, Kabengele Munanga, eles alertam sobre isso. Esse racismo brasileiro, que é estrutural, é um fenômeno que é estrutural e ele é estruturante nas relações socioculturais. Moura, ele também coloca no centro do debate que o racismo é um elemento formador do Estado brasileiro. Desde o início ele se fez presente. O antropólogo brasileiro, congolês, que é isso que eu citei anteriormente, ele fala também sobre a falsa democracia racial. O que é a falsa democracia racial? Dizer que é tudo igual, que a gente não tem preconceito no Brasil, branco e negro é tudo tranquilo. Não, não existe isso. Existe sim um fosso social no Brasil entre brancos e negros. É só analisar as estatísticas. É só analisar não somente as estatísticas, mas a realidade que acontece no seu dia a dia. Analise no seu dia a dia se isso não acontece ou não. Né? E as particularidades do Brasil, a gente também começa a comparar com outros países. Não é somente que outros países também têm, Estados Unidos, Europa e assim por diante. Ele está presente. Mais uma coisa importante que nós precisamos reelaborar dentro das nossas religiões é que nós temos uma obrigação moral, como eu falei lá no início, a estar contra e lutar contra todas as formas de opressão, em especial aquelas que é oriunda de raça, que é oriunda de cor. É necessário, meus irmãos e minhas irmãs, nós levantarmos essa discussão, estimular, contribuir para a reflexão e promover ações propositivas para a superação do racismo e do genocídio negro. Isso tudo que eu estou falando aqui, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que é pura realidade. A maior parte da sociedade, a maior parte da sociedade negra, ela está sendo dizimada. A juventude negra das periferias está sendo dizimada. Quando se fala de políticas afirmativas, tem muitas pessoas que são contra, são contrárias. Não, isso é a gente perpetuar coisas equivocadas. E não, é uma necessidade, é uma política compensatória, como a gente fala. É necessário, meus irmãos, a gente fazer, neste contexto, essa reelaboração desses conceitos religiosos e a gente começar a ter o que nós chamamos de diálogo entre comunidades de fé e movimentos sociais. Estamos em contato, sairmos do conservadorismo, sairmos dessas ideias totalmente equivocadas e começarmos a analisar esse diálogo. Terça-feira nós falamos aqui com o padre padre Antônio Carlos, falamos da necessidade do combate ao racismo através do diálogo interreligioso, sobre o trabalho do ecumenismo que é feito por muitas pessoas, né? É fundamental, então, meus irmãos, esse diálogo entre comunidades de fé, entre movimentos sociais, a gente começar a trabalhar, por exemplo, com a confecção de materiais educativos dentro das igrejas, dentro das escolas, que abordem o combate ao racismo. É importante a gente fazer isso. Que a gente comece a auxiliar na formação de irmãos, de irmãs mais sensíveis aos problemas sociais. Não fazer o que eu coloquei no início, invisibilizar o negro. Não podemos fazer isso, perpetuar essas ideias equivocadas, achar que o negro é um ser primitivo, um ser inferior. O racismo, meus irmãos, não pode ser tirado do debate no campo da fé. Precisa o tempo todo estar sendo debatido na nossa sociedade sobre ele, porque ele é real, ele existe, ele não é uma coisa utópica, uma coisa que é abstrata, uma coisa que não acontece. Ela acontece sim nos nossos meios religiosos. E a gente precisa, meus irmãos, começar a observar esta necessidade urgente de estarmos analisando sempre esses conceitos, reconsiderando as nossas atitudes. Numa sociedade que é racista como a nossa, não basta apenas não ser racista.
é necessário ser antirracista. Essa frase aqui ela é utilizada por uma ativista do movimento negro chamada Angela Davis, que fala sobre isso, né? E nessa Semana da Consciência Negra, a gente está trazendo este debate. Hoje eu dei uma enxugada, né, na reflexão, para que a gente possa compreender de forma mais assim, concreta onde é que ela está. Por exemplo, nós trouxemos aqui que dentro do Espiritismo, no próprio Espiritismo, na codificação, tem lá, Allan Kardec, na Revista Espírita, traz artigos que falam sobre isso. Não é verdade? Deixa eu ver aí se tem mais alguma. Não, ainda não tenho mais nenhuma ideia. E a gente está trazendo esta reflexão na Semana da Consciência Negra para que a gente possa analisar um pouco mais sobre esses conceitos, revisitando esses conceitos religiosos, abrindo a nossa mente um pouco mais para o diálogo, né? Nós sabemos que a nossa sociedade precisa e muito analisar esses novos vieses reflexivos, especialmente com relação a esse combate ao antirracismo, não somente dentro das nossas religiões, mas em todas as instituições, uma vez que este racismo ele é estrutural. É verdade? A vocês, para a gente vai finalizar, hoje a gente fez compactou mais, né, a nossa reflexão. Espero que os irmãos tenham gostado. O tema de hoje é justamente isso. O Espiritismo precisa se afirmar antirracista. É muito importante a gente observar isto. É importante demais. Analisarmos esses aspectos. Não pode, no ambiente do Espiritismo, que tem uma visão progressista de mundo e de ser individual, a gente perpetuar determinados conceitos que não tem nada a ver com a nossa doutrina de evolução, nossa doutrina de progresso, uma doutrina de respeito. Nelson Mandela diz que ninguém nasce odiando outra pessoa, pela sua cor, pela sua pele, pela sua origem ou por sua religião. Para odiar as pessoas, segundo Nelson Mandela, precisam-se aprender e se podem aprender também a odiar, mas também pode-se aprender também a amar. Pode-se ensinar a amar. Nelson Mandela, esse líder político, foi muito importante contra o movimento discriminatório mundial. Ele traz esse ponto importante, mostrando que nós precisamos nos afirmar nesse sentido, contra tudo isso que tem a ver com as ideias e posturas equivocadas no movimento de evolução espiritual. E nós, espíritas, precisamos ser contrários a todo e qualquer tipo de ideia que reafirme, que reconfigure qualquer tipo de preconceito contra a raça, contra a crença, contra a orientação sexual, contra qualquer tipo de discriminação contra pessoas, uma vez que o próprio Mestre Jesus não tinha nenhum tipo de discriminação contra ninguém. Não é verdade? Graças a Deus, graças a Jesus, fizemos mais uma homenagem, certo, a Semana da Consciência Negra, as religiões de matriz africana. E vamos encerrar a nossa live de hoje, fazendo a prece final de agradecimento. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, que neste momento a espiritualidade maior possa ir ao encontro de cada um dos irmãos, de cada uma das irmãs. Jesus amado, Jesus divino, que neste momento as famílias possam receber as luzes espirituais, que nós possamos nos afirmar como seres, irmãos, em Cristo de Deus. Que todos nós possamos receber as bênçãos nas nossas famílias na noite de hoje. Que nós possamos abrir o nosso coração para a luz, para a paz e para o amor. Para os irmãos desencarnados, nós pedimos às equipes socorristas para ir ao encontro de todas as criaturas em sofrimento. Para os irmãos encarnados, também pedimos auxílio e apoio espiritual em todas as demandas de ordem material e espiritual. Mestre Jesus, de paz e de amor, que possamos ter uma noite tranquila e que possamos seguir juntos e irmanados no amor de Deus. Muita luz e muita paz. Meus amigos, minhas amigas, vamos encerrar a live de hoje, agradecendo a todos que colaboraram, colocando suas opiniões e que possam ter compartilhado os seus grupos. Daqui a pouco a gente vai editar a palestra e repassar para as pessoas que queiram, porventura, ver mais uma vez,
e repassar para os seus amigos e amigas. Uma boa noite, uma ótima semana, que Deus abençoe, que Deus ilumine a cada um de nós. Até mais. Até semana que vem, terça-feira estaremos de volta.